Uma das temáticas à qual eu tenho dedicado mais atenção tem sido aos livros que, de certo modo, falam da nossa história de Portugal. São aqueles que eu chamo as histórias da história de Portugal. O primeiro livro que eu escrevi e publiquei nesse âmbito é uma história do século XII, portanto fala sobre a Rainha Santa Isabel, o seu marido, o rei Dom Dinis, e o filho de ambos, o Dom Afonso IV. Não é um livro propriamente sobre o milagre das rosas. Este livro é mais sobre a capacidade ou não que as pessoas têm de fazer a paz. Diz a história que o rei Dom Dinis e o seu filho, o futuro Dom Afonso IV, não se davam muito bem. Estiveram mesmo para travar uma batalha às portas de Lisboa. E neste livro a Rainha Santa Isabel aparece como uma mediadora de paz. Depois, no final, para assistir à morte do Dom Dinis, é que aparece o milagre das rosas. Depois deste escrevi passei do século XII para o século XV e escrevi uma história que fala sobre a Rainha Dona Leonor, que com o seu irmão, o rei Dom Manuel I, fundou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A verdade é que iniciar a Santa Casa da Misericórdia permitiu que o movimento das misericórdias se estendesse a partir da Rainha Dona Leonor. Mais tarde escrevi um livro que se insere no século XVI e que tem a ver com umas pinturas que existem em Lamego, concretamente no convento de Santo António de Ferreirim. Depois de muito refletir, de estudar, de analisar os quadros, eu gerei, se quisermos, esta história que se chama O Anjo do Pintor. E que não é propriamente a história de um anjo, mas é a história de um esquiço que o pintor faz na tela inicial. E depois, quem conta a história é esse anjo. Não é um anjo de Deus, mas é um anjo do pintor. É o anjo que o pintor pinta para o assistir naquela tarefa de fazer as pinturas. Finalmente, e muito recentemente, escrevi um livro que por acaso começa na Idade Média, mas termina nos dias de hoje, que se chama Onde Nasceu Portugal. Portanto, começa com o Vimar Aperes, o fundador da cidade de Guimarães, depois fala naturalmente sobre a Dona Teresa, o Dom Afonso Henriques, o Infante Dom Henrique, o Dom João I e por aí fora. Diríamos que este livro é um roteiro da cidade de Guimarães. Se eu pegar neste livro e me colocar às portas do castelo e for seguindo os passos que o livro apresenta, eu faço uma visita guiada à belíssima cidade de Guimarães. Eu diria que com estes livros de história eu não pretendo apenas retratar a nossa história. É importante nós conhecermos o nosso passado, não só por razões pessimistas, porque às vezes isso para não cometermos os erros de então, mas também por razões otimistas, isto é, para estabelecermos sempre uma ponte entre o passado e o futuro, ou se quisermos, talvez mais exatamente, entre o passado e o presente, que nos levará a um futuro melhor.